paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Como é bom, é um privilégio podermos meditar junto na palavra de Deus. E hoje nós vamos meditar no livro de Lucas, Lucas capítulo 7, a partir do versículo 11, que diz assim: E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam paravam, e disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. Amém. A palavra de Deus. Esse trecho, essa passagem que nós acabamos de ler, narra um dos grandes milagres de Jesus. Que quando ele ressuscitou, quando ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. E essa passagem linda, que aquece a nossa fé, que nos mostra o Deus que nós servimos, o tamanho do Deus que nós servimos, porque nós sabemos que Jesus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O mesmo Jesus que teve esse poder de ressuscitar esse defunto, esse filho da viúva de Naim, é o mesmo Jesus que tem poder para ressuscitar aquilo que está morto na nossa vida, aquilo que precisa de vida, aquilo que que já foi um dia, aquilo que já morreu. O Senhor tem poder para ressuscitar na nossa vida. E nessa passagem aqui, nós vemos o encontro de duas grandes multidões. A Bíblia diz que vinha uma grande multidão acompanhando Jesus, aquele que é a própria vida. Então vinha uma multidão acompanhando a própria vida. E vinha uma multidão acompanhando a viúva que estava indo sepultar seu único filho. Então vinha uma multidão que simbolizava a morte. E quando a vida encontra a morte, quando a verdadeira vida, que é o nosso Senhor Jesus, encontrou aquela multidão, que acompanhava aquele defunto, nós vemos o resultado, aconteceu um milagre. Então não importa o que a gente passa, o que a gente está atravessando, o defunto que nós estamos carregando, o que está morto na nossa vida, quando a morte encontra a vida de Jesus, o milagre acontece, a ressurreição acontece. E essa mulher estava carregando o seu único filho, mas ele estava carregando ele morto. Seu único filho, sua única esperança tinha acabado de morrer e ela estava indo sepultar. Então imagina a tristeza do coração daquela mãe. Era a única esperança que ela tinha. Ela já era viúva, então ela não tinha seu marido, ela não tinha outros filhos. Aquela era a sua única esperança, era seu único filho e ele havia acabado de morrer e ela estava indo sepultar aquele que era seu único filho, aquele que era sua única esperança, a única coisa que ela se agarrava, que ela tinha esperança nessa vida, ela estava indo sepultar. E às vezes acontece isso na nossa vida também. Às vezes coisas que a gente se agarra, coisas que a gente tem esperança de ver crescer, de ver frutificar, de ver florescer, de ver viver, a gente vê o contrário. A gente vê aquilo que a gente tinha tanta esperança, que a gente tinha tanto amor, que a gente tinha tanta estima, que a gente zelava tanto, a gente vê morrer, a gente vê desfalecer, a gente vê perder as forças. E aí não restava outra coisa, outra saída para essa mãe, a não ser ir sepultar seu único filho. E às vezes a gente passa por situações assim, a gente vê áreas da nossa vida, não uma morte física muitas vezes, mas uma morte seja no nosso casamento, seja na nossa vida financeira, áreas da nossa vida, perdendo a esperança, uma enfermidade que nos ataca, o nosso corpo físico mesmo, e a gente vê as forças indo embora, a vitalidade indo embora, o vigor indo embora, e não nos resta outra saída a não ser sepultar aquilo que já foi vida, aquilo que já foi alegria, aquilo que já foi festa, mas
foi isso que aconteceu com essa mulher. Ela precisou ir lá sepultar o seu único filho, mas ela teve a sorte, a felicidade. Na verdade, não foi sorte, Jesus já havia planejado, Jesus já tinha planejado esse caminho, Jesus já tinha planejado essa rota. Ele sabia que ele precisava passar por lá, ele sabia que lá havia um coração angustiado, uma mãe aflita, ele sabia que lá havia um milagre que ele precisava realizar. Então, essa mulher encontrou uma multidão, encontrou Jesus vindo em direção a ela. E a palavra que Jesus disse é até meio contraditória para o momento que essa mulher estava atravessando. Jesus virou para ela e falou: não chores. Mas como? Como não chorar diante dessa situação, diante da perda do seu único filho? Se Jesus tivesse falado com ela: não chores, depois do milagre ter acontecido, tudo bem, depois do milagre acontecer, é motivo de celebrar, é motivo de se alegrar, é motivo de sorrir. Mas antes do milagre acontecer, Jesus falar: não chores, né? É até contraditório. Mas aquele que falou não chores, ele sabia o milagre que ele estava prestes a realizar, ele sabia que ele tem o poder de realizar. Então, às vezes, Jesus fala: não chores, continua, não desanime, não pare. E a gente olha para a situação que a gente está vivendo, e a gente olha para o defunto que a gente está carregando, e a gente olha para a situação ali de morte, de dor, e a gente pensa: como não chorar? Como não chorar? Como não lamentar, como não sofrer, como não se angustiar. Mas Jesus carrega a vida, carrega a alegria, e Ele tem esse poder, e a gente precisa celebrar, a gente precisa se alegrar como se o milagre já tivesse acontecido, porque Ele tem poder para realizar o milagre. E aí Jesus tocou no esquife, aqueles que carregavam pararam, e Jesus deu a ordem para que o menino se levantasse. O menino instantaneamente se levantou e começou a falar, e todos viram o milagre acontecer diante dos seus olhos. E é esse o Jesus que nós seguimos, e é esse o Jesus que nós servimos, e é esse o Jesus que nós cremos. Como eu já disse, ele continua o mesmo, ele não muda. Ele tem poder para ressuscitar o filho da viúva, ele tem poder para ressuscitar áreas da nossa vida que estão mortas, ele tem poder para trazer vida, para trazer alegria, para fazer ressurgir, para ressuscitar aquilo que já morreu, aquilo que já acabou, aquilo que a gente já nem tem mais esperança. Lá em João 11:25 diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então é esse o Jesus que nós seguimos. Eu não sei se existe alguma área da sua vida morta, eu não sei se existe alguma área da sua vida que você já perdeu a esperança, que você já perdeu a fé, que você já desistiu e que você está prestes, que você está indo sepultar. Mas eu declaro que em nome de Jesus, a vida, o Jesus que nós seguimos, vai encontrar essa sua situação. Entregue, confie, descanse, não chores, acredite, creia que o Senhor tem poder para reverter. Entrega nas mãos de Deus. Aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. Então creia, acredita, sirva ao Senhor com todo o seu coração, e a vida do Senhor, a ressurreição do Senhor vai alcançar a nossa vida, as áreas da nossa vida que precisam voltar a viver, que precisam ressurgir. Que o Senhor te abençoe e continue falando no seu coração, em nome de Jesus.